Quero convidar à frente o vereador Alencar Torres. Ele é pastor da segunda igreja presbiteriana de Martinópolis. Também é escritor, casado com a Lucília, pai da Alice e da Ana, né? E ele vai nos trazer a palavra nessa noite. Já esteve conosco ontem, hoje pela manhã, e agora mais uma vez oremos então que o Senhor abençoe o nosso irmão. Quero que ore pedindo a bênção para esse irmão que nos trará a palavra, o pastor Maurício. Pode fazer essa oração, por favor? Vem aqui e faça essa oração pelo nosso irmão. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos diante de Ti a vida do nosso irmão. Eu sei que a palavra que o Senhor tem para nos transmitir já está em seu coração e em sua mente, o que Ele possa fazer de uma maneira simples e objetiva, com que entendamos o Teu querer, a Tua vontade, a Tua direção e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa-nos com a Tua palavra, através da vida do Teu servo, é o que eu te peço, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, boa noite. Ontem eu falei graça e paz, eu percebi que os irmãos ficaram um pouco constrangidos. Resolvi mudar hoje, deu certo. Irmãos, vamos abrir as escrituras. Eu estou feliz em conhecer a igreja de Dracena. A primeira vez que eu e minha família estamos em Dracena e tivemos uma excelente impressão da cidade, da igreja, dos irmãos. Fomos muito bem acolhidos e para nós é uma felicidade e uma honra poder partilhar, estudar a palavra do Senhor junto com essa igreja, uma igreja já muito querida por nós. Nós vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 5 e faremos a leitura do verso número 16. E eu quero então, antes da leitura, mais uma vez agradecer ao reverendo Anatotti pelo convite para poder estar com os irmãos, agradecer o conselho também que me deu essa oportunidade e agradecer já pela hospitalidade do nosso amado irmão para conosco. Nós vamos abrir a palavra, Mateus, o capítulo 5, o verso número 16. Então a palavra do nosso Deus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esta é uma parte do ensino do Senhor Jesus quando estava ensinando a multidão que estava ao seu redor. Está dentro daquela seção do Evangelho escrito por Mateus, chamada a seção do Sermão do Monte. Inicia no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7. Nesse texto, Jesus diz àqueles que estavam ao seu redor: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, esse texto me faz pensar como poucas vezes nós paramos para olhar o brilho das estrelas. Às vezes nós ficamos muito entretidos com toda a tecnologia que está à nossa disposição,
e com as muitas atividades, e nem sempre paramos para olhar um céu estrelado, para contemplar, por exemplo, o brilho das estrelas e ficarmos maravilhados com a criação que o eterno Deus constituiu. Nem sempre fazemos. Observando as estrelas, nós ficamos de fato extasiados com a maravilha da criação, o poder de Deus sustentando e fazendo com que elas continuem brilhando. E olhando esse brilho, nós ficamos impressionados, mas algo que nos impressiona ainda mais é o brilho da lua. Porque, segundo os astrônomos, os entendidos, os estudiosos da área, a lua não tem um brilho próprio, mas ela reflete a luz solar. É assim que nós chegamos à conclusão de que isso tem um grande ensinamento para as nossas vidas. Uma vez que nós também não temos um brilho próprio, nós não temos algo dentro de nós diferente desta pregação de autoestima, de elogio ao ego. Diferente dessa pregação, as Escrituras nos ensinam que nós não temos um brilho pessoal próprio que surge das nossas próprias capacidades. O que as Escrituras nos ensinam é que a luz que temos vem de Jesus Cristo, nosso Salvador, que habita nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Quando o Senhor transforma a nossa vida, nós somos ressuscitados. Essa é a figura que o apóstolo Paulo usa, dizendo que antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora porém temos vida em Cristo Jesus. Ele então, sendo a luz do mundo, habita nos nossos corações, e aí nós devemos então refletir a luz que Cristo já implantou nos nossos corações, a luz de Cristo. E o texto bíblico, nesse verso, diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando falamos sobre brilhar diante dos homens, segundo o texto da palavra, não é como alguns imaginam e como é muito divulgado pela mídia, das estrelas, dos atores, e dessa ideia de brilhar tendo sucesso, sendo estimado, sendo sempre seguido e sempre aclamado pelas pessoas. Não é esse o sentido. Quando as Escrituras nos diz que devemos brilhar diante dos homens, a ideia é refletir o caráter, a transformação que Cristo realizou nos nossos corações, para que as pessoas vejam a mudança que Cristo realizou nas nossas vidas e se aproximem do Senhor Jesus para terem também essa luz, para terem também essa transformação e assim glorificarem ao nosso Pai Celestial. Quando observamos a época que estamos vivendo, estamos aí nesta comemoração também dos 500 anos da Reforma Protestante, nós vemos que o Senhor, pela sua graça, levantou Martinho Lutero e tantos outros reformadores, e esses então, capacitados pelo Senhor da Igreja, pelo eterno Deus, por Cristo Jesus, brilharam, refletindo o caráter de Cristo, o ensino de Cristo através das Escrituras, e muitos então chegaram ao conhecimento de Jesus Cristo como único Salvador, e assim glorificaram ao Pai Celestial. Por causa das boas obras desses homens, no sentido de que esses homens foram usados por Deus para de fato levar a mensagem ao perdido, tiveram uma conduta, um caráter que glorificava a Deus. E muitos chegaram ao conhecimento da verdade, se entregaram ao Senhor Jesus e de fato receberam vida em abundância.
comemoramos hoje, para a glória de Deus e para a nossa felicidade, o 58º ano de aniversário da Igreja Presbiteriana de Dracena. E louvado seja Deus, porque a igreja tem brilhado aqui nessa cidade durante todos esses anos. E brilhado no sentido que eu acabei de explicar, no sentido bíblico, refletido o caráter de Cristo na sociedade, e muitos então verificando que essa igreja de fato se curva à palavra, aprende de acordo com a palavra e se rende a Jesus, então sentem também o desejo de glorificarem ao nosso Pai Celeste. E nós vamos aprender essa noite, ou nos lembrar essa noite, sobre alguns fatos a este respeito. Como devemos brilhar por Jesus. Estamos falando aqui desde ontem sobre caminhar com Jesus. Ontem mencionamos a importância de caminharmos com Cristo em oração. Hoje pela manhã, caminhar com Cristo com toda a confiança. E agora, nesse momento, vamos pensar sobre caminhar com o Senhor Jesus, brilhando por Ele, para Ele e para o louvor dEle. Observe então, meus irmãos, que devemos brilhar aonde o Senhor nos enviar. Esse é o primeiro fator que eu quero considerar com os irmãos. Nós devemos levar a mensagem de Cristo e termos uma conduta segundo os padrões estabelecidos por Deus, para a glória de Deus, para darmos bom testemunho, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E isso aonde o Senhor nos levar, onde estamos inicialmente e onde o Senhor nos conduzir. Olhando para as Escrituras, nós vemos esse fato. Quando o Senhor então chamou os seus discípulos para estar com Ele, o Mestre ensinou aqueles discípulos, treinou aqueles discípulos, e depois o Senhor Jesus enviou aqueles discípulos, para que eles pudessem então alcançar mais pessoas, para que eles pudessem testemunhar sobre Jesus Cristo, para que eles pudessem conduzir outras pessoas à presença de Deus na fé e na confiança de Jesus Cristo como Salvador. Então os discípulos foram chamados para brilhar por Jesus Cristo, onde estavam inicialmente aprendendo com o Mestre, e posteriormente foram enviados. E indo, eles pregavam o Evangelho tal como haviam aprendido de Jesus Cristo, nosso Salvador. Continuando, olhando para as Escrituras, nós vemos esse fato muito claramente sendo demonstrado na pessoa do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo então se converteu, ou melhor dizendo, o Senhor nosso Deus o converteu, transformou o coração daquele que outrora era um perseguidor da igreja, e o apóstolo Paulo então, sendo transformado, tornou-se um instrumento da pregação. É muito bonito verificarmos como o Senhor nosso Deus o chamou e lhe incumbiu da necessidade do trabalho de ser luz aos gentios, pregador aos gentios. E o Senhor disse que faria com que o apóstolo Paulo percebesse, entendesse e experimentasse o quanto lhe importava sofrer pelo nome de Cristo. E o apóstolo então, após receber essa transformação, se entregar a Jesus. O texto bíblico é muito claro quando diz que ele começa a pregar e a demonstrar e a ensinar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes não brilhava por Cristo, uma vez que era um perseguidor da igreja. Ao receber a luz de Cristo, a vida de Cristo, a transformação de Cristo, passou a testemunhar de Jesus. E aonde ia, testemunhava do Mestre, de tal modo que as Escrituras nos ensinam que muitas vezes ele foi apedrejado em alguns momentos, em outros momentos expulso da cidade onde estava pregando, foi perseguido porque de fato estava cumprindo aquilo para o qual o Pai lhe havia chamado. Nós precisamos
brilhar por Jesus, testemunhar a nova vida que Cristo nos deu, mostrar para aqueles que estão em trevas. Essa é a figura que a Bíblia usa para falar daqueles que estão distantes de Cristo, daqueles que não se renderam a Jesus Cristo. A Bíblia fala que estão em trevas, debaixo da ira de Deus, mortos em seus delitos e pecados, filhos da ira de Deus. Isso significa que estão numa situação delicadíssima, perigosíssima. Precisam conhecer a luz de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o eterno Filho de Deus que se encarnou. Essas pessoas precisam conhecer o Salvador, o Senhor Jesus. E o Senhor nosso Deus quer nos usar para alcançar estas vidas. Quer usar as nossas palavras, quer usar as nossas ações, e tudo o que fizermos deve ser feito para a glória do Senhor, debaixo da orientação das Escrituras, da palavra do Senhor. Há uma frase que ficou muito conhecida e até certo ponto famosa no meio evangélico, e alguns atribuem essa frase a São Francisco. E ele então, segundo alguns comentaristas, dizem que ele dizia o seguinte: olha, pregue, se possível for, use palavras. A ideia é: pregue com a sua vida, se possível for, use, se necessário for, use palavras. É uma frase, até certo ponto, com um caráter piedosa, mas é uma frase incorreta à luz das Escrituras. Porque, segundo as Escrituras, nós devemos levar a mensagem de Cristo e, com as nossas atitudes, demonstrar que de fato cremos nessa mensagem que estamos pregando. As nossas atitudes não podem depor contra as nossas palavras, e nem podemos fechar os nossos lábios e imaginar que os outros chegarão ao conhecimento da salvação tão somente com as nossas atitudes. É importantíssimo abrirmos os nossos lábios para brilharmos por Jesus, para Jesus e testemunharmos de Jesus. É muito importante verificarmos no texto bíblico que a razão pela qual o Senhor Jesus nos instrui a brilhar é para que outras pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celeste. Não é para que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a nós mesmos. Não é para que, vendo as nossas boas obras, teçam elogios aos nossos pais ou aqueles que nos deram a educação, a instrução. Não é para que, vendo as boas obras, teçam elogio à denominação. Não é. É para que glorifiquem ao Pai Celestial. É para que cheguem diante de Deus agradecendo a Deus e reconhecendo a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, devemos brilhar aonde o Senhor nos enviar, e é lógico, segundo as Escrituras, onde já estamos. Observe, meus irmãos, que quando o Mestre estava subindo aos céus, o Senhor Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, estava ascendendo aos céus, subindo aos céus. Ele então diz que os seus discípulos seriam testemunhas dele, e ele fala em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a ideia é: onde vocês já estão, nas mediações onde vocês estão, depois disso num lugar ainda mais amplo, e o conceito é: aqui e aonde quer que vocês forem, devem testemunhar de mim, devem ser minhas testemunhas, brilhando diante dos homens, para que as pessoas possam reconhecer Jesus Cristo como Salvador e glorificar ao Pai Celestial. Louvado seja Deus. Igreja Presbiteriana de Dracena completa o seu 58º ano de aniversário.
tem testemunhado e brilhado durante todo esse tempo e precisa continuar brilhando e testemunhando de Jesus Cristo, para que muitos ainda nessa cidade, nas imediações, possam conhecer a Jesus como Salvador. Irmãos, precisamos também aprender a brilhar com os dons e as habilidades que Deus nos concedeu. Há momentos em que algumas pessoas dizem: olha, pastor, eu não tenho condição, eu não posso fazer isso, nem isso, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não tenho dom, eu não tenho talento, e começam a falar a este respeito e falam por longo tempo sobre as suas incapacidades. E se esquece de que o Senhor nosso Deus nos capacita. E se esquece de que todo aquele que é lavado, remido por Cristo, é salvo em Jesus Cristo, recebeu os dons do Espírito Santo para testemunhar, trabalhar em alguma área e assim brilhar por Jesus. Então, nesse sentido, falamos a respeito do trabalho. O Senhor nos transformou e o Espírito Santo, a palavra diz, distribui os dons a cada um conforme lhe apraz, conforme quer. Ele é soberano. E mesmo dentro das nossas limitações, incapacidades e debilidades, o Senhor nos usa para a sua glória e para o seu trabalho. E nós jamais podemos nos esquecer disso. Devemos brilhar com os dons e as habilidades que o Senhor nos deu. Então, nós não podemos imaginar que somos incapazes de desenvolver um trabalho na dependência do Espírito Santo e para a glória do Senhor que nos enviou. Todos nós somos falhos. Se procurarmos perfeição na igreja, só encontraremos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Entre os membros, entre a liderança, não há perfeição. E se tentarmos encontrar, não encontraremos, porque nós somos falhos, mas segundo a graça de Deus, com a habilidade que o Senhor nos concedeu, dependendo da ação do Espírito do Senhor em nós, podemos brilhar trabalhando por Jesus em várias áreas, dentro da igreja e fora dela, para que pessoas cheguem ao conhecimento de que Cristo é o Salvador e glorifiquem ao nosso Pai Celeste. De novo, eu menciono o texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colosso, falando que tudo o que fizermos, absolutamente tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer para a glória de Deus. E devemos fazer na dependência de Deus e visando realmente o testemunho de Jesus Cristo. Devemos brilhar com as habilidades que o Senhor nos concedeu. Certamente você pode trabalhar em alguma área e pode alcançar muitas vidas, e certamente se entregar ao Senhor Deus, mostrando realmente as suas incapacidades para o Senhor, e Ele conhece todas elas, o Senhor pode transformar você num grande instrumento aonde você está e aonde você for conduzido, aonde você for. Nós devemos brilhar independente das circunstâncias. Irmão, se a igreja parasse para refletir sobre as lutas que já teve durante esses 58 anos, imagine você quanto tempo, quantas horas seriam gastas mencionando as circunstâncias adversas, as tempestades, as dificuldades, os desentendimentos, as perseguições, as aflições, os problemas internos e externos e as lutas. Mas as circunstâncias não podem determinar a nossa fé, não podem determinar se brilhamos ou não. Quando tudo vai bem, então testemunhamos de Cristo.
Quando tudo vai mal, aí cerramos os nossos lábios e não brilhamos mais. As circunstâncias não podem nos levar a ter ações dessa forma, dessa natureza. As circunstâncias não podem ditar o nosso relacionamento com Cristo e a nossa obediência ao Senhor da igreja. Certamente, claro que sim, durante todos esses anos, 58 anos, muitas tempestades a igreja passou, mas a igreja continuou brilhando por Jesus, testemunhando de Cristo, se submetendo ao Espírito Santo e glorificando a Deus. E muitos chegaram ao conhecimento da verdade, e durante todos os demais anos que Deus ainda concederá à igreja, antes da volta de Cristo, essa deve ser uma conduta da qual a igreja não pode abrir mão. Continuar brilhando por Cristo, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai Celeste. Nós podemos nos lembrar da primeira pergunta do breve catecismo, que é um símbolo de fé da nossa igreja. A primeira pergunta do breve catecismo diz: qual o fim principal do homem? E todos nós já memorizamos a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E quando brilhamos, testemunhamos de Cristo, apesar das circunstâncias, das lutas e das dificuldades, glorificamos a Deus e cumprimos o propósito para o qual Deus nos criou. E se perdermos isso de vista, iremos falhar drasticamente na função que o Senhor nos concedeu, de glorificarmos a Ele, de brilharmos e testemunharmos dEle. Todos nós devemos ser missionários, evangelistas, porque o Senhor nos usa, apesar das nossas fraquezas. Usou Moisés, e Moisés tinha as suas debilidades. No primeiro momento, Moisés nem queria ir até Faraó. Ele tenta se esquivar. Diz: Senhor, manda outro. Manda quem o Senhor tiver que enviar, menos eu. Eu sou pesado de língua. Mesmo depois que o Senhor falou comigo, eu permaneço sendo pesado de língua. E a maior parte dos comentaristas entendem que Moisés estava falando: eu sou gago, eu tenho dificuldade para falar em público, eu sou limitado. Então, como eu vou falar com um homem que politicamente é o mais poderoso para ele libertar toda a sua mão de obra gratuita, que era uma mão de obra escrava? Senhor, manda outro. Ele tinha as suas limitações, mas Deus levou Moisés, capacitou Moisés e abençoou que o ministério de Moisés foi tremendamente frutífero. Nós temos limitações também. Nós precisamos continuar brilhando, apesar das circunstâncias. E por fim, meus irmãos, devemos brilhar e continuar brilhando e permanecer brilhando até o retorno de Cristo. Nós não somos chamados para termos um momento, uma fase de muita dedicação ao Senhor e depois de relaxamento, de férias, de tranquilidade e assim por diante. Não há esse chamado nas Escrituras. Nós não vivemos e não podemos viver de fases. Nós devemos clamar a Deus que continuamente nos sustente na presença dEle, para que possamos ser testemunhas dEle, brilharmos para a glória dEle, refletindo já a luz que Ele implantou nos nossos corações, sempre, até a volta de Cristo, porque o Senhor continuará sustentando a igreja até a volta de Cristo. A igreja presbiteriana de Dracena já tem 58 anos aqui, louvado seja Deus, mas só o Pai sabe quantos anos Ele ainda reserva para a igreja. Nós não sabemos se Cristo voltará daqui a pouco, daqui a alguns meses, anos,
ou daqui a dezenas de anos? Não sabemos. E o nosso papel é de continuarmos refletindo o caráter de Cristo Jesus, nosso Salvador, para que outros cheguem ao conhecimento da verdade. A obra de Cristo, então, ela abarca a sua encarnação, a sua vida santa, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a ascensão de Cristo aos céus, e não encerra aí. Ela abarca também a promessa de Cristo de voltar para resgatar a sua igreja, e nós aguardamos essa volta, e enquanto aguardamos essa volta, continuamos testemunhando e brilhando para a glória de Jesus, e com a força e a orientação do Espírito de Deus que habita nos nossos corações. É assim que a palavra nos ensina, meus irmãos. Nós não podemos brilhar por algum tempo e depois dizer: agora eu vou entrar num processo de letargia, eu vou descansar, eu vou diminuir o ritmo, eu não vou continuar testemunhando tal como nos primeiros anos da minha conversão. Não podemos, porque as Escrituras não nos licencia a isso. A palavra diz que devemos continuar, perseverando, testemunhando, vivendo para a glória de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, que nós possamos realmente continuar seguindo a instrução ou as instruções da palavra de Deus. Eu quero novamente ler o verso número 16. E eu peço aos irmãos que me auxiliem na leitura. Vamos todos ler juntos o que Jesus Cristo diz à igreja, e permanece dizendo à igreja, e algo que a igreja não pode se esquecer de fazer até que Jesus Cristo, nosso Senhor, volte do céu para conduzir a sua igreja ao lar celestial. Vamos todos ler juntos? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa última parte é tão importante quanto a primeira. Não é para a nossa glória, não é para a nossa promoção pessoal, é para que as pessoas vejam o que estamos fazendo e se renda ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, e viva para Ele. Que o Senhor nos abençoe dessa forma, em nome de Jesus Cristo. Eu passo a palavra ao pastor da igreja, reverendo Ana Totti.